Seres extraterrestres nos vieram fazer uma visita e para eles a humanidade é irrelevante. E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado. Este canal eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler ou não. Hoje irei falar um pouco sobre Pequenique na Estrada, de Acardi e Boris Strugatsky, lançado pela editora Aleph, a minha editora favorita de ficção científica. Em Pequenique na Estrada a gente acompanha a história do Hedrick Schuhart, um rapaz conhecido aqui como Stalker. Stalker é o termo utilizado para pessoas que trabalham capturando objetos que foram deixados para trás em algumas áreas chamadas de zona, áreas de visitação dos seres extraterrestres. Então essas pessoas que são chamadas de Stalker são pessoas que fazem a captura desses objetos para vender para grandes centros de pesquisa que foram desenvolvidos aí em volta de algumas cidades que tiveram essas visitações. Então a gente acompanha a história se passando na cidade de Helmont, a cidade onde vive o nosso queridíssimo Hedrick Schuhart, que é um stalker, né? Ele sai capturando esses itens para vender. Após a visitação, o mundo então entende que existem seres extraterrestres, existe vida inteligente. Esses seres vieram para a Terra fazer uma visita, mas para eles a humanidade é irrelevante, já que eles não tiveram interesse algum, não demonstraram interesse algum em entrar em contato e se comunicar com a humanidade. Apenas vieram, fizeram o que tinham que fazer, talvez suas pesquisas, sei lá, e foram embora. Dado isso, o nome do livro é Pequenique na Estrada, porque em certo momento rola uma conversa entre um pesquisador, um cientista, e o Hedrick, onde surge mais ou menos a ideia de que, e se esses seres vieram para cá, né, eles nos consideram tão inferiores, tão minimamente relevantes, que meio que não quiseram nem ter um contato, né? Fizeram o que tinham que fazer e foram embora. É como se nós, seres humanos, fôssemos próximo a um formigueiro, fizéssemos um piquenique ali, deixássemos os nossos lixos, os nossos objetos, esquecêssemos algumas coisas e fôssemos embora. Para as formigas seriam como, nossa, vieram seres aqui de outro mundo. As formigas não fariam a mínima ideia de como utilizar ou saber o que eram aquelas coisas que deixamos para trás. Então surge o pensamento e surge a questão de que, e se eles vieram mesmo e para eles nós somos tão irrelevantes a ponto deles não quererem entrar em contato? Aí bate aquela crise existencial e você pensa, caramba, mano, será? E aí, enfim, vou voltar mais aqui para colocar um contexto na história que eu avancei muito. Beleza, vieram seres extraterrestres para cá, fizeram uma baguncinha, deixaram um bocado de objetos aí e pessoas são contratadas para pegar esses objetos. Porém, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas com muita experiência, porque essas zonas, esses locais onde os seres invadiram, vieram visitar, são muito perigosas, tem diversas armadilhas, os objetos não podem ser carregados de qualquer maneira, você não pode pegar tal objeto porque pode ser uma arma, pode ser algo muito perigoso para a humanidade. Então tem pessoas que muitas pessoas foram se aventurar, acabaram não voltando, né? Pessoas morreram aí tentando pegar objetos para ganhar vida, fazer uma grana. E o Hedrick é um cara muito experiente, ele já foi algumas vezes para a zona e sempre conseguiu voltar. Em algumas dessas idas, o autor descreve pra gente, né, como é ali dentro desse local, porque as zonas elas foram isoladas pelas autoridades, né? Uma coisa interessante aqui também é que o livro se passa em um período histórico bem politizado, bem militarizado e tal, então muita coisa aqui ficou meio assim no ar, que dá a entender a outras coisas, né? Então, enfim, no final aqui tem um prefácio onde você acompanha, um pós-fácil, onde você acompanha um pouco da história do livro, né? Da história da criação do livro, período histórico e tudo mais. Voltando, o Hedrick é um cara que tem experiência, ele já foi algumas vezes visitar essas zonas, pega diversos objetos ali, faz a sua grana, já foi preso algumas vezes por conta disso. Em várias vezes que ele foi, muitas pessoas ficaram para trás, acabaram morrendo, outras perdendo a perna, braços, porque lá tem muitas armadilhas e a galera se arrisca muito para pegar esses objetos. Objetos esses valiosíssimos, que tem nomes diversos, assim, uns nomes inventados por eles, os próprios Stalkers. E tem um objeto aqui que se chama Caldo da Bruxa, ou melhor, é uma armadilha, uma espécie de lugar onde você pisa e você derrete, explode, sei lá, acontece alguma coisa.
E eu estou usando muito esse termo, caldo da bruxa, quando eu tô cansado devido a esse calor, eu tô andando na rua. E eu brinco, pô, mano, hoje eu tô só o caldo da bruxa, sabe? Eu tô só o suco mesmo. Enfim, aí tem diversos objetos e é muito louco porque a humanidade não faz a menor ideia de como utilizar esses objetos. Eles dão usos diferentes, talvez, do que seja o uso original pelos criadores, né? Então é muito complicado, apesar de alguns cientistas terem desenvolvido um pouco da tecnologia deixada para trás por esses seres, ainda tem muita coisa aqui que eles não sabem como utilizar e eles usam como se fosse, sei lá, eles usam uma arma como se fosse uma caneta, uma arma que seria possível usar só por os seres que vieram, eles utilizam como se fosse caneta e tal, só um exemplo, tá? Eita caramba! E aí a gente acompanha a história do Hedrick, né? O livro é dividido em 4 partes. Na primeira parte aqui, o Hedrick ele tem 23 anos, solteiro, assistente de laboratório da filial da IICE, Instituto Internacional das Culturas Extraterrestres. Esse instituto ele foi criado em volta ali das zonas para estudar, né, estudar essa visitação, esses objetos que esses seres deixaram. A segunda parte do livro, o Hedrick Short já tem 28 anos, está casado e sem ocupação definitiva. Esse trabalho de stalker é um trabalho, entre aspas, é um trabalho ilegal, né? Os caras vão para ganhar uma grana e arrisca a vida ali. A terceira parte conta a história do Richard Gnona, 51 anos, representante dos fornecedores de equipamento eletrônico na filial da IEC. Então esse cara aqui é um doutor lá, um cientista que aparece também no meio da história. E é ele, inclusive, que troca uma ideia com o Hedrick sobre o lance do ser humano ser insignificante para esses seres. E aí temos aqui a quarta e última parte do livro, né? O Hedrick, ele já é pai, a filha dele, ele está com 31 anos, ele já é pai, a filha dele é chamada de Monstrinho, isso devido a ela nascer com algumas mutações. Isso acontece com muitas pessoas que moram na cidade de Helmont e outras cidades em que que houve a visitação, né? As pessoas, algumas nascem com mutações, muitas coisas estranhas acontecem, como por exemplo, pessoas que moram nessas cidades, que teve as visitações, não podem ser retiradas para outras cidades, pois quando isso acontece, essa cidade que essas pessoas passaram a morar, começa a acontecer muitas coisas ruins, o nível de tragédia aumenta, e não é só coincidência, realmente sobe muito o número de morte, desastres e coisas do tipo. Outra coisa que acontece, pessoas que foram dadas como mortas, pessoas que morreram, algumas delas voltam à vida. Tudo isso tem ligação com essa visitação desses seres. Eu tô olhando para baixo às vezes porque o espelho fica ali refletindo e eu preciso saber se tá gravando ainda ou não. Galera, esse livro é sensacional aqui, já tá no meu top leituras do ano, porque é o tema que eu gosto, né? Esse tema de mistério, de seres de outro planeta, seres extraterrestres e tal, interagindo, entre aspas, né? Deixando ali objetos com a humanidade e a gente se preocupando. Cara, e agora, mano? Por que eles fizeram isso com a gente? Teria sido melhor eles se comunicar, porque pelo menos, né? A gente, sei lá, tentaria resolver as coisas de boa, mas não. Os caras estão por aí, os caras são super inteligentes, tecnológicos e os caramba. Me fez lembrar também de Aniquilação, que também conta a história de uma área ali, meia misteriosa, onde provavelmente teve também um contato alienígena, que é um livro da Intrínseca, pequenininho, que é muito bom. Depois eu vou separar um compilado de livros que envolve temas nessa pegada aqui de alienígenas, visitações, situações estranhas. Minha próxima leitura vai ser O Problema dos Três Corpos, de Cixin Liu, um chinês aí que escreveu essa baita ficção científica premiadíssima, e eu quero muito ler isso aqui. No final dos anos 60, enquanto o país inteiro está sendo devastado pela violência da Revolução Cultural, um pequeno grupo de astrofísicos, militares e engenheiros começa um projeto ultra secreto envolvendo ondas sonoras e seres extraterrestres, tudo que a gente gosta. Uma decisão tomada por um desses cientistas mudará para sempre o destino da humanidade. E 50 anos depois, uma civilização alienígena à beira do colapso planeja uma invasão. O Problema dos Três Corpos é uma crônica da marcha humana em direção aos confins do universo. Uma clássica história de ficção científica no melhor estilo Arthur C. Clarke, um dos meus autores de ficção científica favorito. Um jogo envolvente em que a humanidade tem tudo a perder.
Vou ler isso aqui na sequência, mas eu também estou com um livro novo do Philip K. Dick, um livro inédito no Brasil, e eu já estou querendo ler primeiro, mas enfim, eu volto aqui para atualizar vocês, tá? Muito obrigado pela sua presença até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, deixar um comentário, assim o YouTube entende que você gostou e recomenda para mais pessoas. No mais é isso, muito obrigado e tchau!